Bom dia, família. Me chamo Célio Clarindo, sou terapeuta, conselheiro em dependência química, tá? Também portador do alcoolismo. Tô limpo aí uns 13 anos e 4 meses. Digo portador porque a doença está dentro de mim e se eu não fizer o que foi sugerido no meu tratamento em 2011, eu possa vir a recair. Então eu vim trazer nessa manhã de hoje mais conhecimento com relação à nossa doença, tá? Porque hoje vai de encontro ao meu desejo de trazer a mensagem, de levar a mensagem que me mantém limpo e conscientizar as famílias sobre o que é a doença da adicção. A doença da adicção, ela não é uma gripe, né? Não é uma doença que eu venho aqui, desintoxico, tá? E depois eu venho com um discurso bonito e aí a família, movido pela emoção e o sentimento de culpa, acaba retirando o paciente antes do tempo. Tá? A nossa doença, ela necessita de tempo. Tá? Então, não confundir a parte do contrato feito no início de internações voluntárias e involuntárias com o tempo de tratamento. Né? Aquilo é uma questão burocrática, tá? Mas nossa doença ela necessita sim de um tempo. E aí varia de paciente para paciente. Né? Quando a pessoa chega, feita uma anamnese, tanto pela enfermagem, como pelo médico, o psiquiatra, como pela psicóloga e pelo o conselheiro em dependência química, onde vamos avaliar comorbidades associadas, vamos avaliar o histórico de vida, também é feita uma anamnese familiar. Isso porque muito da questão da nossa dependência, ela não tem a ver só com quando começamos a usar, ela tem a ver com fatores, como eu já trouxe em vídeos anteriores, com feridas emocionais. Né? Então, a nossa doença é biopsicossocial e espiritual. É um processo de investigação, onde vai se avaliar se existem pessoas na família, como pais, ou tios, ou avós, que apresentavam algum tipo de dependência e que possa ter o paciente ter adquirido isso de uma forma hereditária. Questões sociais, né, o contexto onde ele foi, né, onde ele foi criado, e questões de traumas, abandono, falta de atenção dos pais, da morte, que é a questão do luto. Então, só para deixar consciente a família de como é complexo, tá, a nossa doença. Ela não é aqui, como já falei em vídeos anteriores, eu friso, continuo repetindo, ela não é só eu vim desintoxicar, tomar medicação, tá? Ficar focado no tempo, eu fiz um contrato lá de 90, 120 dias, aí de uma forma mágica o meu paciente, o meu ente querido sair daqui curado. Primeiramente, a doença ela não tem cura, ela tem tratamento, muito comparado a feita analogia com a questão do diabetes. Tá? Na diabetes é identificado, ele não vai mais ter que ter um cuidado com o açúcar, tem a insulina. Tá? No mesmo caso, a nossa doença, a gente identifica e há um tratamento com um programa de 12 passos, tanto de A como de NA, onde temos o conhecimento, tá, da nossa impotência diante da nossa droga. Então, o tratamento ele envolve o conhecimento da nossa doença através do programa de 12 passos, tá? A necessidade da espiritualidade de um Deus, a nossa compreensão, onde não há algo religioso, mas o programa ele é muito sábio, ele mostra que eu preciso adotar um poder superior da minha compreensão, no meu caso Jesus Cristo, mas para pessoas agnósticas e ateus é sugerida a questão das minhas metas, da minha família, como meu poder superior, da minha própria vida, porque eu acabo usando a droga e me suicidando lentamente todo dia que eu a uso, sem perceber. Então a família tem que entender que para tratar esses aspectos biopsicossociais e espirituais requer tempo. Né? Então há um prazo entre um passo e outro.
Né? O primeiro é a história de vida, ou nos conte sobre sua recaída, se o paciente já tem um processo de incidência, né, na internação. E o intervalo entre o primeiro trabalho e o outro há um tempo, porque ele pega o primeiro passo depois de lhe apresentar a sua história de vida ou nos conte sobre sua recaída, e o primeiro passo é admitir minha impotência perante a minha substância, né, que minha vida se tornou incontrolável. Né? De um tempo para outro ele tem que praticar essa admissão dele, essa rendição. E aí nos deparamos com o segundo passo, caso ele seja aprovado no grupo terapêutico do primeiro. Então o comportamento ele é observado, os outros companheiros que estão dentro do tratamento eles dão ajuda de retorno no grupo terapêutico, e aí ele pode vir a ser aprovado ou ser reprovado. Normalmente o primeiro passo ele tem os obstáculos como a negação e as reservas. Então geralmente no primeiro passo o grupo dá um retorno de que ele possa ainda ter o desejo de lá fora negociar com a doença dele, voltando a usar a substância dele, mas tentando de uma forma de auto-engano usá-la de forma controlada. Então ele é pontuado com relação a isso, com relação ao comportamento dele, que também é o que a família tem que ter consciência. Ele está aqui para tratar questões de baixa autoestima, vitimismo, egocentrismo, o RBB, que é a nossa literatura que passamos a conhecer, que é a nossa inabilidade de lidar com autoridade, com disciplina, as questões das habilidades socioemocionais, que é lidar com frustrações, né, com a raiva. Então por isso que tem o Minnesota, que é o programa Minnesota, que trabalha sobre aspectos da nossa personalidade. Então esse vídeo e os outros é para conscientizar a família que o nosso processo ele requer tempo para tratar todos esses aspectos. Né? A família, movida pela codependência, não procurando ajuda nos grupos de amor exigente, Inalanon, ou CODA, acaba acreditando no discurso do paciente, onde o nível dele de consciência ainda está afetado pelo uso de droga. A dependência gerada pelo uso da substância, ela produz uma dependência física e também psicológica. Né? Então, se ele já parou, já desintoxicou com 45 dias, e a dependência psicológica? A memória, como ele sabe lidar com os gatilhos, ele aprendeu as técnicas para lidar? Porque eu não estou limpo há 13 anos só porque eu quero. Então, também tratar a questão das crenças. A crença sobre a minha substância, as crenças que eu tenho sobre mim, e sobre o mundo também tem que ser tratado. Minhas habilidades socioemocionais, eu tenho problema com frustração, com raiva. E outra coisa, tem a questão das comorbidades associadas que são identificadas no processo de tratamento, onde ele pode ter adquirido lá atrás, na infância, que já vinha escondido, como no caso de famílias que tem casos de pessoas esquizofrênicas ou depressivas, e ele acabou herdando e encontrou na substância a sua fuga. Ou ele possa ter adquirido essa comorbidade associada ao longo do tempo com o seu uso de substâncias, que também tem que ser tratada. Porque por muitas vezes, muito dessa deficiência causada por uma comorbidade associada é o que explica a dependência dele. No caso do TDAH, a baixa dopamina, do autismo, a bipolaridade. Então ele tem lá um transtorno de ansiedade generalizada, onde não é tomada uma medicação, ele nem sabe que tem essa doença, então é identificada e se dá a medicação, porque é um dos motivos. E ele pode ter adquirido esse transtorno também com uso de substâncias, onde a medicação também requer tempo para ela estabilizar. Então a família movida pela codependência quer que seja tratado a medicação no corpo do paciente, o processo de conhecimento e espiritualidade, tudo ao mesmo tempo e tão pouco tempo. Né? É evidente que o paciente vai dizer para você que já está preparado, porque ele está ainda com o nível dele de consciência afetado. O que está agindo são os desejos, a parte do sistema límbico, o sistema de recompensa ainda está totalmente desregulado devido à ação da droga, onde a recompensa era gerada pela minha substância de preferência. E na ausência
eu vou sentir falta e vou sentir um processo de abstinência que também demora. Em casos de uso de cocaína, tem processos que chegam a vir com os 3 meses, que é justamente os 90 dias, tá? E além dos nossos defeitos de caráter que temos que tratar, né? E tem a importância da espiritualidade. Então, é um vídeo com pedido de socorro, porque eu começo a ver que estamos perdendo para o inimigo. Estamos perdendo para a codependência, estamos perdendo para famílias que são facilitadoras, tá? Me desculpe, mas eu tenho que ser bem realista, porque o modo como eu encaro a doença é um modo sério. Tá? Eu tentei suicídio em 2011, 2 tentativas de suicídio, tá? E eu tive uma família que ela foi bem firme e bem categórica no meu tratamento. A minha irmã, ela sumiu, porque com certeza minha mãe me tiraria, porque os defeitos de caráter permanecem, como vitimismo, chantagem emocional, tá? Então, naquele processo do meu tratamento, eu ainda estou preso pela obsessão e compulsão da substância. Esse desejo, ele vai com o tempo, através da medicação, dos horários que eu durmo correto, porque eu trocava o dia pela noite, tá? Então, a minha consciência, ela vai voltando. E antes disso, até lá, o que vai prevalecer são os defeitos, a minha obsessão e compulsão. E naquele momento eu vou contar um discurso bonito, tá? E vou usar da chantagem emocional, do vitimismo, de desconstruir qualquer coisa dentro do processo para poder me auto-sabotar, né? E sair para usar. Porque a verdade é essa, né? O tratamento, ele precisa de tempo, ele precisa da posição da família, de no momento da visita que eu vier com um discurso bonito e com o desejo de sair, colocar limites e usar aquela frase dita pelo amor exigente, né? O amor exigente fala, né? Filho, me desculpa, tá? Eu lhe amo, não vou lhe abandonar nunca, tá? Mas eu não vou ser complacente com sua doença. Então, só por hoje, o seu tratamento e a sua saída vai depender de uma equipe multidisciplinar, tá? É o que eu falo nas ligações, tá? A família não é para dizer, você vai querer, eu quero que você fique. Não é assim. Eu quero ter meu filho do meu lado, meu marido, a minha filha, tá? O meu ente querido que estiver aqui. Mas eu dependo de uma equipe e você vai ter que ter paciência, independente dele ficar com raiva. A família, movido pelo sentimento de culpa não tratado, movido por crenças, aquela coisa da mãe que na infância ela e as crenças e toda a construção de estrutura de personalidade dela, ela foi criada num contexto onde tinha que ser a leoa, a salvadora, só que no momento da salvação, que são aspectos do triângulo de Stephen-Kaplan, da codependência, tá? Eu me torno salvador, assumo a responsabilidade do meu filho, eu alejo ele, tá? Eu começo a perseguir ele, depois eu me torno a vítima. E aí eu culpo o meu ente querido por minha vida, eu não tenho mais vida, porque na verdade eu adoeci e passei daquele equilíbrio de ajudá-lo e agora eu vivo assumindo as responsabilidades dele. Porque é o que acontece quando você tira um paciente antes do tempo tá, sugerido pela equipe de um processo movido pela pena, pelo sentimento de culpa, onde você não vai para um grupo, onde não há uma pesquisa, o YouTube tem lá os grupos de amor exigente, ou não vou para uma reunião presencial que é sugerida em clínicas ou comunidades terapêuticas. Então a família também tem que tratar essa questão do achismo. Vocês não conhecem a doença como uma pessoa que tem a doença. Tá? Eu sou portador, eu convivo com ela 24 horas e eu estudo a minha própria doença. Então tem um terapeuta, tem o psiquiatra, tem a psicóloga, tem a gestora, tem toda uma equipe, tem o professor de educação física, tem a questão da arte-terapia, então tem todo um processo envolvendo a reabilitação desse paciente para que ele possa voltar para o mundo lá fora. Tá? E hoje existe o processo de ressocialização, onde a família não está dando valor a esse processo de ressocialização. Né? Nós não terminamos nosso tratamento com o 4º passo. Além do 4º passo, há um plano de prevenção à recaída e o processo de ressocialização. Então, quer que seja feito tudo em 3 meses? Como é que uma pessoa que vive a sua vida usando droga,
e tem uma maneira de pensar egocêntrica, vai mudar todos esses aspectos em 120 dias, tá? Então precisa de ajuda, tá? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Eu estava até doente, peguei uma virose agora, mas eu já estou bem melhor. Mas meu poder superior da minha compreensão, Jesus Cristo, ele tocou comigo pela madrugada para que eu fosse hoje, nessa manhã, pedir socorro e não deixar que a codependência, que o inimigo, tá, vença essa guerra. Porque a luta, ela não depende só de mim, nem da equipe, ela depende também da ajuda de vocês. Tá? Um bom dia abençoado, que Jesus abra a mente de vocês com relação à verdade. Isso é uma verdade. Ele está falando a mesma coisa, mas a verdade ela não se muda. O tratamento ele precisa de um tempo, tá? Não confunda o contrato com o tempo que ele necessita. E aí, cada processo ele é analisado, tá bom? Então, muito da resistência tem a ver com o processo dos lutos que ele tem que passar, né? Então, eu não estou deixando o paciente passar pela negação, pela raiva, né? Chega no processo de barganha, consegue convencer a família, que é a negociação, tá? Vem a questão da depressão também, que sentimos com a ausência da droga. Então são esses 5 estágios do luto, que depois eu vou fazer uma temática para alertar vocês que a gente passa por esse processo. Eu tiro a pessoa ainda no estágio da raiva ou da depressão, porque eu estou com pena, o tratamento não está funcionando. É claro que não está funcionando, porque precisa de tempo, né? A família não tem paciência. Aí eu tiro o meu paciente totalmente despreparado, né? Sem ter tratado os aspectos da personalidade, nem ter criado técnicas para enfrentar o desejo de uso ou os fatores de risco que ele vai enfrentar aí fora, sem ter adotado um poder superior e ter criado uma intimidade com o meu poder superior da minha compreensão através da espiritualidade, porque o paciente traz um discurso manipulador, chantagista e vitimista, e a família com sentimento de culpa, tá? Por em algum momento não ter participado dessa criação, ou em algum aspecto eu não estou aqui procurando culpados, mas eu tenho que entender que o momento de ajudar não é agora fazendo o que ele quer, tá? É fazendo o que é necessário. E aquilo que é necessário, tá? Ele requer eu renunciar ao meu emocional e tratar essas questões que é a necessidade de controle e o sentimento de culpa, que também estão relacionados a questões também do codependente, com questões também da minha infância e do meu processo de personalidade, que com terapia também, não só os grupos de autoajuda, a família pode tratar para impedir que esses aspectos da codependência acabem interferindo no processo de recuperação da gente, tá? Então, um bom dia abençoado, tá? Que Jesus, né, nos fortaleça e nos livre contra qualquer pensamento de tirar o paciente antes do tempo, tá? E que tenham paciência, família. Toda vitória ela é valorizada com a dor. Essa dor é necessária, tanto da família como da gente, para a gente criar essas habilidades e a sabedoria. Eu não adquiri sabedoria hoje que eu tenho sorrindo dentro de um tratamento. As dificuldades fazem parte do processo. Que Jesus abençoe vocês nesse dia de hoje. Muito obrigado. Um bom dia.